Graças e paz. Irmãos, eu vou começar com uma oração para a gente dar início ao nosso devocional. Vamos lá. Deus, obrigado por esse tempo juntos, obrigado pela oportunidade que temos de compartilhar a palavra de Deus de forma livre e aberta, e que seja um tempo, Pai, de edificar e de refletir sobre como temos vivido a nossa vida, né? Onde tem estado o nosso coração e os nossos prazeres. Que o Senhor fale conosco, nos chame a atenção pela ação do Teu Espírito e que possamos ter vidas transformadas, ó Deus, pelo agir da Tua Palavra. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Então, irmãos, hoje, como eu tinha dito, a gente vai falar sobre Eclesiastes 2, capítulo 2. Eu vou ler dos versículos de 1 a 11. É um texto um pouquinho longo, mas a ideia do que eu quero trabalhar é justamente nos versículos 10 e 11, onde é a conclusão do autor, né, sobre a questão dos prazeres da vida. Então ele diz o seguinte, Eclesiastes 2, de 1 a 11. Disse a mim mesmo, venha, vamos experimentar o prazer. Vamos procurar as coisas boas da vida. Descobri, porém, que isso também não fazia sentido. Portanto, disse, o riso é tolice, do que adianta o prazer? Depois de pensar muito, resolvi me animar com vinho. E enquanto buscava a sabedoria, apeguei-me à insensatez. Assim, procurei experimentar o que haveria de melhor para as pessoas em sua curta vida debaixo do sol. Dediquei-me a projetos grandiosos, construindo casas enormes e plantando belos vinhedos. Fiz jardins e parques e os enchi de árvores frutíferas de toda espécie. Construí açudes para juntar água e regar meus pomares verdes. Comprei escravos e escravas, e outros nasceram em minha casa. Tive muito gado e rebanhos, mais que todos os que viveram em Jerusalém antes de mim. Juntei grande quantidade de prata e ouro, tesouros de muitos reis e províncias. Contratei cantores e cantoras e tive muitas concubinas. Tive tudo o que um homem pode desejar. Tornei-me mais importante do que todos os que viveram em Jerusalém antes de mim, e nunca me faltou sabedoria. Tudo o que desejei, busquei e consegui. Não me neguei prazer algum. No trabalho árduo encontrei grande prazer, a recompensa por meus esforços. Mas ao olhar para tudo que havia me esforçado tanto para realizar, vi que nada fazia sentido. Era como correr atrás do vento. Não havia nada que valesse a pena debaixo do sol. Então, esse é um texto, né? Ele é mais focado na questão dos prazeres da vida, né? Mas Eclesiastes ele tem uma visão geral da vida, né? Com temas bem fortes, né? Bem enfáticos sobre o tempo, né? Como o tempo corre para as pessoas, sobre a morte e sobre a aleatoriedade da vida, né? E esse é justamente um tema que encaixa na aleatoriedade da vida. Eclesiastes fala muito sobre a justiça, né? Sobre comida, sobre prazer, né, que a gente vai trocar uma ideia hoje, né, dar uma pincelada hoje. Mas o ponto desse texto, né, é ele falando sobre como ele experimentou as coisas da vida, como ele viveu e o que ele experimentou, né, e ele no versículo 10 e 11, ele chega à conclusão sobre todas essas coisas, né, mas fica uma conclusão talvez um pouco vaga, né, quando não se enxerga o texto, o livro como um todo, né? Eclesiastes precisa ser olhado não numa forma pontual, né, em trechos como esse, onde ele chega a essa conclusão, que parece muitas vezes é uma conclusão um pouco vazia, né, um pouco sem sentido, mas é um texto que você precisa olhar como um todo, ele de uma forma geral, né? E o livro encerra muito bem, apontando para todas essas conclusões que ele tira, algo no final que nos diz o porquê dessa conclusão e para onde ele aponta nessa conclusão final, né? Então, nosso texto hoje vai falar exatamente sobre os prazeres da vida, né? O que tem dominado o prazer, aquilo que você tem dedicado tempo, aquilo que você tem dedicado o seu esforço, né? Diário, né? Então, de uma forma bem ampla, a nossa sociedade ela é hedonista, ela vive para o prazer, para se satisfazer, em busca de uma satisfação, de um prazer, de estar se sentindo prazeroso, né? Algo que encha as pessoas, que preencha
né, e a satisfaça, né? Naturalmente, essa é a realidade de todos nós, né? Então, Eclesiastes ele tem essa demonstração, né? A pessoa ao qual está descrevendo essa realidade que viveu, ele viveu tudo aquilo que ele poderia viver de melhor e mais prazeroso que tinha na época para ele, né? Ele teve coisas, ele teve várias mulheres, ele se deu ao vinho, né? Comeu, então ele fez tudo aquilo que poderia talvez de máximo para viver uma vida para satisfazer o seu próprio prazer, o seu próprio desejo, né? Então, e não era algo talvez o que a gente acha que o prazer está ligado, né? Algumas coisas parecem só a sexo e bebida, coisas do tipo assim. Não, ele estava falando de prazer em todas as coisas, em todos os sentidos, em todas as áreas da vida dele, onde ele poderia encontrar prazer, onde ele tinha essa tentação, essa sensação, ele buscou o prazer de forma intensa, né? E o texto ele é muito forte no eu, né? Tem muitos eu e para mim, né? No caminhar dos versículos, né? Eu fiz, eu construí, eu comprei, eu dediquei, né? E tudo no final das frases, tudo para mim, tudo antes de mim, não havia ninguém maior do que eu, né? Tudo foi focado no eu. Então o texto ele é muito focado nos pontos do eu, né? E para mim, né? Sempre algo ligado a um egocentrismo, né? Uma satisfação do ego, uma satisfação dos seus próprios desejos. Então há uma preocupação, né, natural do eu para satisfazer os seus próprios desejos no texto, né? O eu e o para mim na busca de satisfazer os seus próprios desejos. Mas algo interessante, né, que o prazer causa em nós, né? Como ele se manifesta, como que ele age na nossa vida de uma forma um pouco mais prática, né? Como a gente pode entender essa realidade, né? O prazer, no primeiro ponto, ele é algo que é chamativo, né? Ele é algo que traz uma distração, né? Ele nos chama e nos distrai, né? A gente aponta, né, a nossa atenção, o nosso olhar para aquilo, né? Então os prazeres da vida eles não são algo que são feios, que são ruins, né, aparentemente, né, ao nosso primeiro olhar, mas são algo que chama atenção, que parecem algo interessante e que nos desviam o foco de algo que a gente precisava fazer ou que estava fazendo, porque aquilo talvez parece interessante e chamativo, né? Ele é uma distração para os nossos olhares e para a nossa vida. O segundo ponto interessante sobre o prazer, ele é algo estimulante. Ele sempre vai nos estimular a querer olhar mais, a querer talvez estar mais perto, a experimentar mais, a se aprofundar mais, né, naquilo, mesmo que às vezes você precise talvez fazer algo ou você precise de ter um momento como fazer uma outra coisa, sempre aquilo vai estar chamando a sua atenção. E por ter sido estimulado por aquilo vai estar dentro do nosso coração. E o terceiro ponto, né, que talvez é importante a gente precise lembrar, né, que talvez seja o mais difícil talvez das pessoas enxergarem essa realidade, é que o prazer ele naturalmente vai nos escravizar também, né? Então o prazer da vida nos prende de forma que não conseguimos muitas vezes mudar o estilo de vida, né? Os hábitos o qual o prazer já causou, já nos fez ter, dificilmente às vezes a gente consegue mudar esse estilo de vida, né? Então o prazer ele tem esses três pontos interessantes, né, que ele coloca na nossa vida. Ele é chamativo, né, uma distração, ele prende a nossa atenção, ele chama a nossa atenção, ele nos convida, né, a olhar para ele. Quando a gente o experimenta, ele é um estimulante, porque ele sempre vai causar em nós o desejo de querer mais, sempre vai precisar, sempre vai estar pensando nele, a gente vai estar ruminando talvez e desejando em outros tempos estar nele, né? E o terceiro ponto, e talvez o mais crítico, seria com certeza o mais crítico, né? É o escravizar, né? O desejo, ficamos muitas vezes escravos dos nossos desejos, daquilo que nos chama a atenção, daquilo que nos estimula. Muitas vezes nós somos escravizados também por esse desejo. E uma frase interessante que eu encontrei, né, falando sobre esse texto, que diz o seguinte: quando o prazer provê as necessidades ou significado na nossa vida, então cada vez mais a pessoa se torna mais dependente de mais prazer, né?
E isso se torna cíclico e aprofunda a vida em torno dos prazeres. Então o que ele está querendo dizer? Quanto mais a gente experimenta, muitas vezes é estimulado, né, por esse tipo de prazer, né, mais nós vamos sendo amarrados, mais nós vamos sendo escravizados por ele, porque nós nos tornamos mais dependentes de satisfazer o nosso coração, né? A gente nunca está satisfeito com as coisas que a gente tem. Muitas vezes a gente não está satisfeito com os bens que possuímos, com as situações que estão acontecendo à nossa volta, com o dinheiro, com o trabalho, né, com posses, com família. Muitas vezes a gente não está satisfeito com aquilo que Deus nos deu e nós buscamos mais prazer nas coisas, e cada vez que as coisas não nos dão o prazer que a gente deseja, que a gente almeja, né, mais a gente se afunda em buscar mais prazer naquilo, né? Então se torna um ciclo ao qual a gente vai se afundando, né, nos prazeres das coisas da vida, e a gente vai sempre estar preso a isso e não encontrando a realidade do prazer, né, ou satisfação ao qual o ser humano sempre buscou. E a gente pode fazer um paralelo com o texto, né, com esse texto de Eclesiastes 2 com Tiago 1, né, de 13 a 15, que diz o seguinte: e quando vocês forem tentados, não digam, essa tentação vem de Deus, pois Deus nunca é tentado ao fazer o mal, e Ele mesmo nunca tenta alguém. A tentação vem dos nossos próprios desejos, que nos seduzem e nos arrastam. Esses desejos dão à luz ao pecado, e quando o pecado se desenvolve plenamente, gera a morte, né? Então a realidade dos nossos desejos, elas não são externas, não são... nós não podemos dizer que o desejo, né, a tentação é o culpado por eu não estar satisfeito, né, ao qual ela me seduziu e o qual eu entrei, né? Nós sempre somos o agente que é o errado nessa história, né? Nós damos vazão aos nossos desejos, nós damos vazão àquilo que nós queremos, né? E nós tentamos nos satisfazer com as coisas ao qual a vida nos oferece, buscando nela a satisfação, nela o nosso estar completo, o nosso pleno estar completo, né? Então o pecado, ele nasce nos desejos do nosso coração, ele nasce nessa realidade a qual a gente está inserido, né? E a tentação, ela não é o agente primário que causa em nós o pecado, mas nós, dos nossos desejos, temos essa vontade de satisfazer a nossa vida nas coisas e não na realidade a qual nós deveríamos, né? Que a nossa satisfação deve ser estar em Cristo, estar em Deus, né? Então, olha só como que a realidade da vida ela é, né? As coisas existem, estão à nossa volta, e a gente busca muitas vezes satisfação em todas as coisas que estão ao nosso redor, menos naquilo que a gente deveria, né? E a crítica do texto de Eclesiastes não é o bem, você ter muitas posses, né? Não é você desejar ter as coisas da vida, mas está ligado numa ideia onde aquilo é um Deus para você, onde aquilo é o que amarra a sua vida, que prende a sua vida e que motiva você a viver, né? A crítica do texto não é nas posses, né? Porque tem muitas pessoas ricas, tem muitas pessoas que têm muitas posses, mas aquilo não é o que satisfaz, não é aquilo que completa, não é aquilo que faz a vida dela mover, não é o seu prazer, é ter mais e mais e mais, só simplesmente por ter mais e mais, porque aquilo lhe causa prazer. Mas a realidade ao qual o Eclesiastes faz a crítica é que nas coisas nós não encontramos o prazer que nós encontramos em Deus, né? Eu vou chegar na conclusão um pouco mais para frente, né? Da conclusão do próprio livro, né? Mas essa é a crítica. Não é o problema ter as coisas, né? Mas como você enxerga as suas coisas, né? O seu prazer, onde está o seu prazer, onde tem sido a sua satisfação, né? Tem sido nas coisas, tem sido nas pessoas, tem sido em satisfazer o que você almeja, né, os seus desejos, o seu pecado, né? E quando a gente bota a nossa satisfação nas coisas, é aí, né, o grande problema, né? Aí é onde está a idolatria ao qual o Eclesiastes faz a crítica dele aqui, né? E a Bíblia faz um contraponto muito forte a um estilo de vida, né, que busca o prazer nas coisas, né? Eclesiastes capítulo 3, de 3 a 6, diz o seguinte: pois vocês morreram para esta vida, e agora sua verdadeira vida está escondida em Cristo, em Deus. E quando Cristo, que é a sua vida, for revelado ao mundo inteiro, vocês participarão da sua glória. Portanto, façam morrer as coisas pecaminosas e terrenas que estão dentro de vocês. Fiquem longe da imoralidade sexual, da impureza, da paixão sensual, dos maus
e da ganância, que é a idolatria. É por causa desses pecados que vem a ira de Deus. Então, Colossenses faz um contraste muito grande da realidade ao qual Deus pretende, ao qual Deus manda para nós, com algo que o mundo vive, né? Qual a realidade dos desejos e é o desejo do nosso próprio coração, que ainda tem esse reflexo, tem esse pecado remanescente ainda, né? Enquanto não somos glorificados, enquanto não estamos perfeitos na glória com Cristo, há essa remanescência de esses desejos de satisfazermos muitas vezes nas coisas, né? Então são perguntas que a gente precisa fazer, né? Onde tem estado o meu prazer? Onde eu tenho depositado o meu prazer, né? A minha satisfação nas coisas? Será que tem sido em Deus, né? A minha satisfação? Ou eu tenho buscado nas coisas, em ter mais coisas, em ser alguém, num status, numa realidade, a minha satisfação, né? O meu prazer, né? Onde eu tenho depositado o meu tempo gasto, né? Aquilo que eu tenho pensado, aquilo que eu tenho ruminado muitas vezes na minha mente e desejado no meu coração. Onde tem estado isso? E a conclusão do autor do livro de Eclesiastes é o que nos ajuda a fechar o tema, né? E para o qual todas essas indagações que ele faz no livro, ele aponta para esse final, né? E ele diz o seguinte em Eclesiastes 12, versículos de 13 a 14, diz o seguinte: aqui termina o meu relato. Esta é a minha conclusão. Tema a Deus e obedeça seus mandamentos, pois esse é o dever de todos. Deus nos julgará por todos os nossos atos, incluindo o que fazemos em segredo, seja o bem, seja o mal. Então a conclusão do livro é onde todas essas indagações são apontadas, né? Ele fala que correr atrás dos prazeres da vida, nesse sentido, em ter coisas, em ser alguém, em satisfazer nas coisas, na verdade é correr atrás do vento. Porque na verdade o que de fato é importante, do que é o relevante para nós, é justamente isso: tema a Deus e obedeça seus mandamentos, porque isso é o nosso dever, né? E isso não é o correr atrás do vento. Para ele, essa é a bênção, ele enxergar de Deus todas as coisas, ele enxergar em Deus, né, a sua satisfação e a sua plena, uma vida plena e uma vida satisfeita, uma vida de prazer no próprio Deus, que é infinito, né? A busca de prazer em Deus é algo que está naturalmente longe da nossa realidade, muitas vezes, mas é de fato a fonte de prazer e satisfação infinitas, né, o qual a gente deveria correr atrás. E a pergunta, né, que nós precisamos sempre fazer e refletir, e é o ponto importante de forma prática, é: como que eu tenho analisado, como que eu tenho vivido a minha vida, né? Onde eu tenho gasto a maior parte do meu tempo, né? São perguntas que precisamos fazer para nós mesmos, pela nossa realidade, porque muito do que a gente gasta tempo, muito do que a gente está pensando, muito do que a gente está projetando para a nossa vida, reflete a realidade do nosso prazer, reflete a realidade do nosso coração, né? Será que eu tenho planejado mais coisas com as minhas finanças, ao invés de investir talvez no reino de Deus? Será que eu tenho gastado mais tempo projetando o que eu pretendo fazer da minha vida, né, no futuro, ao invés de projetar coisas, né, para Deus? Será que eu tenho gasto o meu tempo, né, a minha vida, talvez pensando em coisas, né, como o que eu preciso fazer aqui, o que eu vou fazer aqui, como que eu devo crescer aqui, ao invés de crescer de forma para o reino de Deus, né? Então são perguntas que a gente precisa fazer, a gente precisa analisar o nosso coração, para que a gente entenda onde realmente tem dado o nosso prazer, qual tem sido o foco da minha vida, dos meus bens, qual tem sido o foco do meu prazer. Será que o prazer do mundo, o que o mundo oferece, as paixões sexuais, as paixões de ter coisas, as paixões de ser alguém, né, de parecer alguém, será que isso tem dominado o meu coração ao invés de ser alguém para o reino de Deus, de crescer, né, como alguém para o reino de Deus, de abençoar pessoas para a glória de Deus? Será que eu tenho dedicado meu tempo a fazer coisas que talvez não são importantes para o reino ou que glorifiquem a Deus, mas tenham sido importantes simplesmente só para mim? Como o próprio autor de Eclesiastes focava simplesmente no eu, né? O egocentrismo dele sempre focado em si. Será que na hora que eu tenho tido problemas, eu tenho focado simplesmente em mim, né? Como que eu tenho lidado com tudo isso, como que eu tenho sofrido com tudo isso, ao invés de pensar em como eu machuquei, como eu feri o próximo, né? Talvez num problema, numa eventual
discordância, desavença. Então precisamos pensar, irmãos, né? O texto de Eclesiastes faz essa reflexão, né? A pessoa teve tudo, ela construiu e chegou a ter tudo que ela podia ter prazer na vida, né? E a conclusão dela justamente que era correr atrás do vento, né? Será que nós temos corrido atrás do vento, né? Como que nós temos corrido atrás do vento? Onde eu tenho corrido atrás do vento? E são coisas que nós precisamos trocar, né? São hábitos, né? O prazer, ele causa esse hábito, né? O escravizar do prazer, ele se torna um hábito. E que nós precisamos quebrar esse hábito, né? Substituindo esse hábito por um outro hábito, né? Ao qual é buscar em Deus o nosso prazer, buscar na palavra de Deus como nós podemos glorificar a Deus, satisfazer os nossos desejos, a nossa realidade em Deus, aquele desejo que eu tinha de correr atrás de coisas para mim. Na verdade, eu começo a pensar no próximo ao qual Deus nos manda, né? Amar o próximo como a si mesmo. Então são trocas de comportamentos, são troca de hábitos ao qual nós vamos praticando e nós vamos vivendo, porque essa é a realidade que nós precisamos. Nós precisamos encontrar o nosso prazer não nas coisas, não nas pessoas, mas em Deus. Deus é o nosso prazer. O seu reino é algo importante, é algo que nós devemos buscar e devemos almejar e devemos ajudar outros a caminhar para Ele, né? Então nele nós encontramos, em Cristo encontramos o nosso sentido pleno da vida, né? O nosso prazer mais amplo, de forma infinita, ao qual a gente não consegue medir, né? As coisas simplesmente vão nos dar um prazer momentâneo e que vai nos estimular a querer mais e mais, e nós vamos nos afundar cada vez mais e mais. Então, irmão, precisamos trocar, né? É uma troca de hábito, uma troca de realidade, é uma mudança brusca, ao qual é essa realidade de troca de prazeres, né? Então, precisamos trocar esses prazeres nas coisas da vida pelos prazeres que nós encontramos em Deus, né? E a palavra de Deus nos aponta o nosso prazer, nos aponta em que nós podemos buscar, né, forças para lutar contra os prazeres da vida, né? A obra de Cristo foi completa na cruz, Ele nos livrou do poder do pecado. Então nós podemos caminhar pela sua graça e pela ação do Espírito Santo numa luta contra os prazeres do nosso próprio coração, né? A tentação não é mais forte do que o poder de Deus, o pecado não é mais forte do que o poder de Deus, porque Cristo já venceu na cruz. Então nós podemos caminhar uma vida que agrade a Deus, e nós precisamos nos esforçar nessa caminhada, pensando que a nossa vida, né, o motivo do nosso viver agora é para a glória de Deus, né, como fala em Colossenses. Nós mudamos essa realidade, nós deixamos essa realidade de vida do mundo para viver simplesmente para agora, para Deus. Nossa vida está escondida em Deus, então é nele que nós buscamos o nosso prazer. Nós trocamos a escravidão do prazer no mundo, a escravidão do prazer do nosso pecado, para vivermos uma vida intensa de prazer e glória para Deus, e que caminhamos assim para a glória do Senhor. Amém? Vamos orar para encerrar. Deus, obrigado pela Tua palavra, obrigado pela reflexão em Eclesiastes, que nos aponta, Pai, não que as coisas são ruins, não que o Senhor criou é mal, mas as coisas existem para a glória do Senhor, e que possamos ter as coisas, viver a nossa vida, ter os nossos bens, não como o nosso próprio prazer, para a nossa satisfação, para a nossa glória, mas que as nossas coisas sejam para a glória do Senhor. Ter posses é bênção do Senhor, mas que elas não sejam, Pai, aquilo que motiva, aquilo que estimula o nosso viver, que é o nosso ídolo, mas que possamos, ó Deus, viver vidas de devoção ao Senhor, porque o Senhor é o único Deus, o Senhor é o único que deve ser adorado e idolatrado. Louvado seja o nome do Senhor, porque em Cristo somos libertos do poder do pecado e podemos lutar, Pai, com essa realidade do nosso coração que ainda é remanescente. O pecado ainda está lá e ele ainda atua, né, de forma a nos tentar, a nos criar esses desejos pelas coisas, a distorcer a realidade do qual nós devemos viver. Nos ajuda, Deus, com Tua graça e pelo poder do Teu Espírito a caminharmos de vidas que glorifiquem o Senhor. Nos ajuda, Pai, nos dê ânimo, nos dê forças para caminhar para a glória do Senhor. E que possamos, ó Deus, fazer igual à conclusão do livro de Eclesiastes, temer ao Senhor e obedecer aos seus mandamentos, porque isso é para a glória do Senhor, isso é bom para todos nós.
Nos ajuda, Deus, para a glória do Senhor. Em nome de Jesus que eu peço, Pai, e sou grato ao Senhor por tudo. Amém. Deus abençoe os irmãos. Um bom sábado, um bom final de semana. E caso os irmãos vão à igreja, até domingo. Abraço, fiquem com Deus.